Então vamos lá, pegue sua Bíblia comigo, vamos dar continuidade ao estudo do texto do livro de Marcos. Chegamos já no capítulo 14, já na fase final desse capítulo 14. Então nós estamos hoje em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 66, 66. Marcos 14, 66. Abra sua Bíblia comigo. Vamos fazer a leitura desse texto. Marcos 14, 66. E diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. 68. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Em algumas versões está entre colchetes, e o galo cantou. Versículo 69. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Deus, essa é a tua palavra, nós confiamos no poder dela, confiamos na infalibilidade dela, Pai. Ela é a palavra que nos transforma, ela é uma palavra que nos faz parecidos contigo. Deus, que o Senhor nos revele a Jesus Cristo mais uma vez. Revele o nosso coração e nos faça nos arrepender de tudo que temos cometido contra o Senhor, para que possamos realmente sermos mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto é uma sequência de atos que estão se dando nessa última parte da vida de Cristo, nessa última parte anterior à crucificação. Essa parte em que Jesus havia sido preso, Jesus foi preso e levado agora a essa casa do sumo sacerdote, para ser julgado pelo Sinédrio. Nós vimos na semana passada, através da exposição bíblica, que Jesus foi ali julgado, estava sendo julgado por homens naquele local. E agora nós nos deparamos com um texto que ocorre simultaneamente. Ou seja, enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava aqui, nesse episódio que acabamos de ler. Pedro, o famoso Pedro, o segundo nome mais dito em todo o Evangelho, perde apenas para o nome de Jesus. É o segundo mais citado. É talvez dos discípulos o centro das atenções dos nossos estudos em sua grande maioria. Em sua grande maioria, todos nós voltamos os olhos para Pedro e a própria Escritura nos leva a olhar muito para Pedro. E esse Pedro agora está em um momento decisivo, um momento crucial da vida dele. Um momento predito pelo Cristo. E Pedro, nós olhamos para ele e começamos a nos ver. Parece que cada texto que nós lemos, um pedaço da história de Pedro, nós vemos uma história nossa, um pedaço da nossa história, um pedaço da nossa vivência. Porque Pedro é, de fato, o maior símbolo de humanidade. Ele é o maior símbolo dessa natureza dividida que temos. Ele é o maior símbolo da nossa limitação. Pedro. Simão Pedro.
E o texto se inicia dizendo que, estando Pedro. Alguns evangelhos já dizem que esse Pedro estava ao longe, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas ele começa dizendo, estando Pedro, o Simão Pedro. Esse nome Simão Pedro é o nome que o Cristo o dera, mas porque Simão Pedro se chamava Simão, um nome comum, assim como a gente tem, como muito comum no Brasil, né? O João, o José, a Maria, eram nomes comuns. Agora não é tão comum mais, né? Porque não nasce mais. Agora está voltando até a nascer, né? Está voltando a nascer João, está voltando a nascer José. Mas com um bom tempo sem nascer, agora nós temos aqui um Simão, um nome comum. Um nome comum naquela Galileia. A grande maioria dos homens tinha esse nome comum de Simão, até dentro dos discípulos você tem mais um Simão dentre os discípulos. E esse Simão, quando ele é chamado por Cristo, Jesus, ele não anula o nome Simão. Jesus fala, olha, você vai se chamar agora Simão Pedro. Um nome composto em que você tinha a natureza do Pedro, a natureza comum do homem simples, do homem humilde, do homem limitado, e você tinha a figura do Pedro, a pedra, a rocha, aquele que seria de fato o responsável por ser um porta-voz dos discípulos, o responsável depois dado pelo próprio Jesus, para que conduzisse esse novo tempo após Jesus subir aos céus. Esse Pedro que seria um dos grandes líderes da igreja. Mas nós temos Simão Pedro. A dualidade de Pedro está aí. Como eu e você. Uma hora somos muito fortes, somos corajosos, somos firmes, somos de fato apegados à obediência ao Senhor, mas em certos momentos nós olhamos para a nossa limitação e nossa humanidade e começamos a ter medo, começamos a duvidar, começamos a falhar, começamos a tentar resolver da nossa forma, começamos a deixar de crer. Esse Pedro, o símbolo da limitação humana, aquele ao qual nós podemos dizer hoje que somos todos Pedro. Somos exatamente iguais a Pedro. Uma natureza quase que dividida, em que muitas vezes uma se sobrepõe à outra, em uma guerra intensa dentro de nós. As nossas paixões, a paixão do Simão e a paixão do Cristo, do nome dado por Cristo, aquela identidade que Cristo nos deu, a identidade de Pedro. E esse Simão Pedro, em todos os evangelhos que você vai ler, a listagem dos discípulos, Pedro sempre aparece primeiro. Então o nome de Pedro aparece primeiro do que todos os outros discípulos. E não é por um acaso. Sempre quando se referem a Pedro como um porta-voz dos demais discípulos. Pedro era um líder dos demais discípulos. Era como se ele representasse esses discípulos. Em vários momentos a gente vê isso na Bíblia. Pedro questionando a Jesus sobre algumas coisas, quando na verdade eram questionamentos dos discípulos. E que Pedro levava até a Jesus esses questionamentos. Então Pedro, como esse porta-voz de grande importância, está aqui agora, desafiado. O porta-voz dos discípulos, que não havia orado no Getsêmani, que havia sido repreendido por Jesus por várias vezes, agora está aqui, em um momento decisivo. Pedro foi aquele que presenciou alguns milagres que só ele viu. Pedro presenciou algumas cenas que só ele teve oportunidade de ver. Pedro andou sobre as águas. Pedro, Simão Pedro. E esse Pedro já havia sido avisado de tudo que iria ocorrer com ele há muito tempo. Você vai se lembrar
que Jesus já havia advertido Pedro por várias vezes. Já havia feito várias advertências a Pedro. E uma delas, muito recente, era que, quando ele estava lá no Getsêmani, ele falou, olha, é necessário vigiar e orar. Só que Jesus pega Pedro dormindo, por 3 vezes. E aqui, nós vamos ver Pedro negando a Cristo, por 3 vezes. E Pedro, naquele local, diz o texto no verso 66, que estando Pedro embaixo no pátio. O Evangelho de Lucas diz que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro estava vendo Jesus de longe, enquanto Jesus estava lá, no Sinédrio, reunido com o Sinédrio, em que o Sinédrio estava tentando achar culpa em Jesus. Pedro estava no pátio, num local separado, no local onde não estava ali Jesus. Pedro estava meio que de curioso. E Pedro, ele estava tentando ali estar no meio de outras pessoas. Primeiro erro de Pedro é que Pedro decide, num momento tão crucial, olhar para Jesus apenas de longe. Talvez alguns de vocês, ou alguns de nós aqui, estamos assim hoje, vendo Jesus de longe. O nosso Jesus é um Jesus que funciona só no domingo, na quarta. Nosso Jesus é um Jesus que só funciona lá no GC. É um Jesus que só funciona no momento que eu estou sentado aqui ouvindo uma pregação. É um Jesus que só funciona no momento que eu estou trabalhando e fazendo alguma coisa para a igreja. Mas é um Jesus que não tem nada a ver com o meu cotidiano, com a minha vida diária. É um Jesus que está longe da minha vida. É um Jesus que anda lá na frente e eu estou aqui atrás, porque eu não quero me envolver com os problemas dele. Eu não quero me envolver com a vida de Jesus. Eu não quero fazer parte dessa vida de Jesus e eu não quero que Jesus faça parte dessa vida que eu tenho. Eu não quero que minha vida seja afetada por Cristo. Eu não quero que minha vida seja afetada, inclusive, pelo sofrimento de Cristo. Pedro estava longe. E ele se coloca assim numa condição de vulnerabilidade. Ele está vulnerável. Ele está exposto. Ao invés dele estar do lado do seu Cristo, aquele que ele disse que ele não ia abandonar, aquele que ele falou que ele não ia deixar o Cristo ser preso, ele não ia deixar o Cristo ser morto. Mas agora, Pedro está lá. Abandonou a Cristo. Talvez não como os outros discípulos, mas ele não está próximo o suficiente. E fato é que, por ele não estar próximo o suficiente, esse Pedro, ele estava fazendo uma coisa específica, que uma pequena serva do sumo sacerdote percebe. Veja ainda no final do verso 66, que diz que veio uma das criadas do sumo sacerdote. No original, esse termo criadas é relacionado a uma pequena criada, uma pequena serva, uma criadinha. Ou porque essa criada tinha pouca idade, ou porque ela tinha pouca influência, pouco poder. Fato é que só de ser mulher já a desqualificava. Mas essa criadinha, essa pequena criada, chega agora perante Pedro. Pedro, o corajoso que arrancou a orelha de Malco. Pedro que bateu no peito e falou assim, eu não vou deixar o meu Jesus ser crucificado. Eu não vou deixar o meu Jesus ser morto. Pedro que tomava a frente e falava, eu nunca vou te abandonar, Jesus. O corajoso Pedro se mostra com medo de uma menininha, de uma criadinha. Ele se mostra vulnerável a uma criadinha.
Sabe o que Pedro está mostrando para a gente? É que assim como eu e você, as pequenas coisas, muitas vezes, são as que mais nos desafiam. Às vezes você está aqui e você fala assim, não, mas eu sou crente, faço tudo certo, eu não roubo, não mato. Estou tranquilo. Eu não fiz nada de absurdo. Eu só falei aquela mentirinha. Eu só contei aquele caso errado, eu só acabei com a imagem do fulano. Eu só falei mal de ciclano. Eu só reti esse dinheiro aqui que não é meu. Eu deixei de devolver esse troco. Eu dei uma nota fria. Só fiz isso. Nada demais. Mas essa criadinha se mostra um desafio para Pedro. E essas pequeninas coisas na nossa vida são desafios que nos mostram todos os dias. Quando você precisa falar a verdade, mesmo que ela te gere dano. Quando você precisa abrir mão de algo que dói. Quando você precisa amar o seu irmão, quando ele te fez o pior das coisas. É assim. As pequenas coisas começam a nos desafiar e desafiam Pedro aqui. Pedro teve medo dessa menininha. Pedro temeu essa menininha, e essa menininha, ela olha para Pedro. Ela fita Pedro, ela diz o texto que ela fixou-se. Ela fixou os olhares, ela fixou o seu olhar em Pedro que se aquentava. Pedro estava se aquecendo. Imagina uma noite fria, né? Tipo ontem, hoje. Imagina uma noite fria, em um local descoberto. Pedro estava ali, aguardando o julgamento de Jesus, para ver o que ia acontecer. Pedro então começa a se aquecer. Era comum essas pessoas fazerem fogueiras para se aquecerem nesse frio, para aguardar o julgamento. Porque aquele pessoal ali, ele estava todo mundo curioso para saber o que estava acontecendo. Imagine um cara sendo preso de madrugada, que não era comum um julgamento de madrugada. Ele chega para ser julgado de madrugada e todo mundo fica assim, o que está acontecendo? Né? Eu falei mais cedo que é igual quando acontece acidente, né? Todo mundo para ver o que está acontecendo. Pouca gente preocupa se alguém morreu, se alguém machucou, para tentar ajudar. Ele quer saber se alguém morreu e se alguém machucou, só para ter a notícia primeiro. Mas o que acontece? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Pedro está ali, se aquecendo, junto de pessoas que provavelmente eram até mesmo contrários a Cristo. Junto de pessoas que estavam, inclusive, contra o Cristo, torcendo para que Cristo de fato fosse crucificado, torcendo para que Cristo de fato fosse morto. E Pedro está ali no meio. E em Lucas, diz que e juntos se assentaram. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum texto em se assentar em uma roda? Pedro está assentado junto dos escarnecedores. Pedro está ali se assentando nessa roda, em que essas pessoas estão olhando para o Cristo e torcendo para que o Cristo seja crucificado, que ele sofra realmente esse dano. Mas sabe o que Pedro está buscando? Pedro está buscando se misturar. Pedro quer se esconder no meio deles. Pedro quer que ninguém perceba que ele é um discípulo de Jesus. Pedro quer, de fato, estar junto deles para ser neutro. Queridos, a neutralidade é um perigo. Além de Pedro estar seguindo ao longe, Pedro agora quer ser neutro. Ele quer ficar em cima do muro. Pedro agora não quer se posicionar. Talvez um dos grandes desafios que nós temos enquanto igreja é se posicionar corretamente.
E talvez nós vemos tanto problema por aí, tanta confusão por aí, porque um dia nós não nos posicionamos. E Pedro não se posiciona. Pedro está querendo ser neutro. Ele quer fugir do confronto. Há pouco tempo, nesses últimos tempos, na verdade, nós somos extremamente confrontados sobre uma coisa simples, que seria simples para um cristão responder. Todos viram esse episódio da menina, do aborto. Deveria ser simples para um cristão responder. Simples. Mas não é bem assim. Discursos que começam, não é bem assim. E que terminam catastróficos no final. Totalmente contrários às Escrituras. Ou pior, aqueles que preferem nem mesmo se importar. Nem mesmo se posicionar. E aí quando você é confrontado, você fala assim, depois a gente conversa disso. Pedro está tentando fugir disso. E nós vamos ver que a resposta dele é exatamente essa. Porque essa menininha, vendo que ele estava se aquecendo, ele estava querendo se misturar, ele estava querendo ser neutro, ela faz uma pergunta, uma afirmação, na verdade, para esse Pedro. Veja comigo, no verso 67, na parte B. Fixou-o e disse, tu também estavas com Jesus. Essa menina, ela fixa os olhos, ela observa Pedro. Nós estamos sendo observados. Eu e você estamos sendo observados. As pessoas estão olhando e querendo saber o que nós temos a dizer. As pessoas querem saber o que nós temos a dizer. Você já viu, quando aparece alguma coisa muito polêmica, talvez lá no seu serviço você é a primeira pessoa a ser perguntada. Seu colega de trabalho chega lá e fala assim, você viu aquele negócio? Você viu o que aconteceu? E aí, o que você tem a dizer sobre aquilo? Sempre quando aparece alguma coisa assim, nós somos confrontados. Sempre. E aqui, essa menina olha fixamente para Pedro e fala assim, tudo que ele viveu. Pedro presenciou milagres, andou com Jesus durante esse tempo todo, praticamente 3 anos andando com Jesus. Pedro vivenciou maravilhas. Pedro viu coisas maravilhosas, e mais. Essa frase da menina ainda é completada, que da seguinte forma, tu estavas com Jesus, o Nazareno. Esse termo Nazareno é de fato o cumprimento de uma profecia. A profecia de que ele seria chamado Nazareno, que Jesus seria o Nazareno. Está se cumprindo ali. Pedro está sendo lembrado de que um dia ele esteve face a face com o cumprimento da promessa. Pedro teve acesso ao cumprimento da promessa. E sabe qual que é a implicação? A questão é que Pedro estava sendo exposto o tempo inteiro à verdade de quem Cristo é. Mas mesmo assim, Pedro nega Jesus. Pode ser que você e eu estejamos todos os dias sendo expostos à verdade do Evangelho, mas também todos os dias negando a Jesus. O fato de você vir à igreja, sentar aqui nessa cadeira, você vir fazer alguma coisa aqui nessa igreja, não lhe assegura que você não vai negar a Jesus. Não te dá segurança de que você não vai negar a Jesus. Porque você pode ouvir a vida inteira sobre Jesus. Você pode viver todos os milagres que Jesus tem. Mas nunca, de fato, afirmar que Jesus continua sendo seu Senhor. Independente de qualquer circunstância. É preciso que você negue a Jesus, mesmo tendo tudo isso. Mesmo tendo acesso a tudo isso, mesmo andando com Jesus, mesmo estando com Jesus. É possível.
E aqui, esse Pedro vira para essa menininha e diz no verso 68, mas ele o negou dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. Não o conheço, nem compreendo o que dizes. Pedro está falando assim, eu sei o que você está falando, não. Pedro está pagando de louco. Pedro está falando assim, não, eu não estou entendendo, não estou nem entendendo o que você está falando. Não, eu não quero. O intuito de Deus não é fazer com que Pedro fale. O intuito de Deus não é fazer com que Pedro venha continuar caindo. O intuito de Deus é fazer com que Pedro se lembre. O intuito de Deus, quando Ele te coloca numa situação e permite com que você seja tentado, é para que você se lembre dele. A tentação, Bonhoeffer já dizia que é um estado em que nós somos abandonados em certa medida por Deus, as nossas próprias paixões. E assim, nós precisamos decidir quem é o nosso Senhor, o nosso coração ou o próprio Deus. É nesse momento em que Pedro é colocado. Ele é colocado para refletir mais ou menos 1 hora antes do último desafio. E Pedro podia ter se lembrado do que Jesus havia dito. Ele negou 2 vezes, faltava uma. Então Pedro podia ter tomado alguma providência. Mas Pedro, novamente, não vigia e não ora. Então vem o 3º desafio. Agora, as pessoas que estão ali reunidas, essas pessoas que estão ali, alguns textos dizem que dentre elas havia até mesmo parentes de Malco, aquele que teve a orelha arrancada por Pedro. Talvez de uma forma, claro, talvez não, de uma forma proposital essas pessoas estavam ali. Propositalmente ou providencialmente por Deus, porque essas pessoas o lembrariam do quanto ele deveria resistir. Esse Pedro foi enérgico ao resistir à prisão de Jesus, mas agora ele é um cara fraco, que não toma com a mesma violência um combate à tentação. Pedro está sendo tentado e ele negligencia. Ele trata como se ele estivesse num período de férias, como se ele estivesse só esperando o que é que vai acontecer. Quando Jesus já havia dito que ele precisava vigiar e orar. Jesus já havia dito que até mesmo Satanás queria peneirar ele. Pedro foi avisado. E Pedro não toma uma atitude radical contra a situação. Pedro coloca-se ainda em um período, em um local de vulnerabilidade. Pedro, ao invés de se achegar a Deus, Pedro, ao invés de orar e vigiar, Pedro continua na mesma, aguardando ser mais uma vez confrontado. Pedro, negligente, como eu e como você. Será que você luta com tanto afinco, com tanta força, com tanta violência contra a tentação que você sofre? Será que você vigia e ora muito, porque você sabe que é muito perigosa a tentação? Ou você faz como Pedro, tem um momento de reflexão e volta tudo como antes? Trate com radicalidade a tentação. Não dê espaço à tentação. Vigie e ore. É o que Deus tem dito. É o que Jesus ensinou aos discípulos. É necessário vigiar e orar. E é com a mesma energia que você tem para conquistar as coisas que você quer. Será que a energia é compatível?
Ou será que você tem mais força para cortar a orelha de Malco do que uma força para, de fato, resistir quanto essa tentação? Tomar as providências necessárias. Mas então Pedro é desafiado e eles dizem, olha, é um deles porque ele é um galileu. Eles agora percebem no sotaque da roça de Pedro. Os galileus, diminuídos pelo povo da Judéia, eram tidos como os caipiras. Falavam errado. Um sotaque feio. Sotaque da roça. Roceiro, pé vermelho. Esses eram os galileus. E quando eles dizem, também tu és galileu, isso lembra a Pedro que ele é alguém limitado. De onde ele veio, de onde ele foi chamado, de onde ele saiu. Mas também lembra que Jesus também era um galileu. Jesus também estava unido a ele como um galileu. A tentação, ela se mostra para nós. E Deus, muitas vezes, Ele nos lembra de onde nós saímos e quem nós somos em Cristo. É isso que nós precisamos lembrar no meio da tentação. É de onde você saiu, de onde você foi arrancado, de qual realidade você foi retirado e para onde você está sendo transportado. Nós estamos sendo transportados para o reino desse Galileu, para o reino de Jesus, para o reino do Cristo. Nós fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É assim que é a nossa trajetória. Mas Pedro, mesmo assim, mesmo lembrando que ele era um galileu, que precisava se humilhar diante de Deus, ele responde, agora, em um nível que talvez nós nunca imaginaríamos que Pedro pudesse chegar. Veja no versículo 71, ele diz, ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Pedro, primeiro, tenta fugir. Segundo, ele tenta mentir. E agora, Pedro perde completamente o temor que ele tinha a Deus. Ele olha para essa situação e ele pragueja e jura. Praguejar é lançar maldições. É dizer, maldito seja. O que esse Deus está fazendo é maldito. O que esse Jesus está fazendo é ruim. Ele começa agora a maledicer ou trazer de fato palavras negativas, palavras de praga, dizendo que na verdade o que estava acontecendo com ele era uma praga. É aquela palavra que você usa quando você está nervoso. É isso que Pedro usou. E mais, ele ainda diz assim, que Deus seja a minha testemunha aqui, que eu não conheço esse homem. Olha o nível em que Pedro chega. Perde completamente o temor de Deus. Agora, além dele não temer simplesmente aquela situação que poderia gerar-lhe tudo que Jesus havia já dito para ele, ele agora não teme nem mesmo a Deus. Ele perde completamente o temor de Deus. Olha a situação em que o Pedro se colocou. Olha só onde ele foi se enfiando. Pedro, que chegou como o líder dos discípulos, aquele que é um dos únicos que seguiu, pelo menos de longe, a Jesus, chega agora aqui
Primeiro, se esconde. Quer se esconder, quer se misturar, quer ser neutro. Depois ele vai mentir. E agora ele vai perder o temor a Deus. Esse é o Pedro. Só que logo depois, no verso 72, diz que logo cantou o galo pela segunda vez. Esse galo talvez é o galo mais polêmico que a gente tem. Porque alguns dizem que é um animal mesmo, outros dizem que é algum tipo de aviso sonoro, outros dizem que é apenas uma marcação de hora, mas enfim. Não vamos entrar nesses pormenores, mas independente da interpretação que você dá para esse galo, o fato é que esse galo era uma lembrança, era uma forma de aviso, era um memorial sobre o que Cristo havia dito. Porque, logo após, é dito que, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Pedro precisou passar por isso tudo para se lembrar da palavra que Jesus lhe dissera. Talvez aí esteja a primeira diferença entre o cristão que cai, o verdadeiro cristão, e aquele que é um falso cristão, um cristão fake, quando cai. A primeira diferença talvez é essa. Porque quando um cristão verdadeiro cai, ele logo é lembrado das palavras. Ele é lembrado das palavras de Jesus. Já aquele que não é um cristão verdadeiro, ele não vai se lembrar dessas palavras. Vai seguir a sua caminhada, perdendo cada vez mais, porque um abismo chama outro abismo. E a segunda diferença é que, no final do texto, Pedro, ao lembrar dessas palavras, ele cai em si e chora amargamente, ou desatou a chorar. A segunda diferença é porque o verdadeiro cristão ele se lembra das palavras de Jesus. Então, ele vê o quão miserável ele é, o quanto ele está perdido. Então, se arrepende verdadeiramente. A diferença não é que o cristão não erra. A diferença não é que o cristão não nega. A diferença não é que o cristão não caia. A diferença é que o cristão, em meio a essa queda, em meio a essa tentação, se lembra das palavras de Jesus, vê de fato quem ele é, tão pecador, se arrepende verdadeiramente e assim é restaurado por Jesus. Essa é a trajetória do cristão. A trajetória do cristão não é perecer diante da tentação. A trajetória do cristão não é viver o tempo inteiro caído. Mas a trajetória do cristão é se lembrar das palavras de Jesus, se arrepender e agora se levantar como um novo homem. Que é o que acontece com Pedro. Leva um tempo, mas acontece. A trajetória do verdadeiro cristão é quando ele cai, lembra das palavras de Jesus, se arrepende. Então Jesus lhe pergunta: tu me amas? Verdadeiramente tu me amas? Para cada queda que temos, há uma pergunta de Deus para todos nós: tu me amas? A tentação nos serve para refletir sobre isso. Será que temos amado a Jesus?
Será que temos amado verdadeiramente a Jesus? Talvez o galo está cantando hoje para você. Talvez esse sermão que você está ouvindo hoje é mais um aviso que Deus está lhe dando. Mais uma oportunidade que Deus está lhe dando para se arrepender. Mais uma oportunidade para se lembrar das palavras de Jesus e se arrepender. E se Ele está fazendo isso é porque Ele te ama. Se Ele está te dando essa oportunidade mais uma vez, é porque Ele te ama. Ele te enxerga como discípulo, Ele te enxerga como aquele que vai apacentar as ovelhas dEle. Ele te enxerga restaurado, assim como Ele enxergava o Pedro restaurado. E é interessante porque, em um dos evangelhos, o texto termina dizendo que Jesus olhou nos olhos de Pedro, e Pedro se lembrou. Nós precisamos que Jesus olhe para nós nessa noite. E olhar para nós é quando Jesus deixa com que nós possamos ver o rosto dele machucado, cuspido, humilhado, entristecido, por mim e por você. Se na tentação nos lembrarmos disso, do rosto de Jesus, nós lembraremos das palavras dele. Nós nos arrependeremos e voltaremos para ele. E o resultado é que Pedro foi restaurado e entendeu o porquê. Abra comigo e nós já vamos encerrar em 1 Pedro capítulo 5. Esse mesmo Pedro, que falhou 3 vezes, só nesse episódio. Esse mesmo Pedro que caiu 3 vezes só nesse pequeno episódio, nesse pequeno pedaço de tempo. Agora, ele faz uma declaração de quem de fato compreendeu a lição que Deus havia lhe dado. 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 6. 1 Pedro 5, versículo 6. E diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não parece nem a mesma pessoa, mas é porque não é a mesma pessoa. Pedro foi transformado após ter se arrependido da sua queda. E nessa noite, Jesus nos convida e nos lembra mais uma vez das suas palavras. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos,
Você pode curvar sua cabeça no seu lugar? Ore ao Senhor no seu lugar, porque Ele tem nos dado mais uma oportunidade nessa noite. Mais uma oportunidade de nos arrependermos, de nos lembrarmos das palavras dEle. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui para nos apresentarmos diante de Ti. Apresentar o nosso coração, que tantas vezes tem desprezado a Tua palavra, que por orgulho tem dito que nós não vamos abandonar, que nós vamos morrer pelo Senhor, vamos morrer pela Tua causa, mas todos os dias temos negado o Senhor. Nas pequenas coisas temos negado a Ti, Pai. Ó Deus, nós não queremos mais ser imprudentes, pessoas que não vigiam, pessoas que não oram, pessoas que sabem que o perigo nos ronda, que o risco está iminente, que nós estamos à beira do precipício, mas nós não vigiamos, Pai. Nós nos arrependemos nessa noite, Pai, pela nossa negligência, pela nossa imprudência, porque nós temos seguido o Senhor de longe, temos colocado o Senhor em uma caixinha, em um cercado, em que nós não nos afetamos, Pai. Ó Jesus, que o Senhor venha tocar nos nossos corações nessa noite, arrancando toda mentira dos nossos corações, tudo aquilo que quer encobrir, Pai. Deus, que nós possamos nos lançar à luz, que nós possamos fugir das trevas, que nós possamos deixar as trevas e que nós possamos revelar de fato quem somos, a nossa identidade. Pai, porque com a nossa identidade revelada, nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos humilharmos e nos arrependermos. Porque nós não somos, Pai, não somos dignos. Deus, obrigado pela Tua misericórdia que se manifesta nessa noite mais uma vez. A Tua misericórdia que nos faz mais uma vez lembrar dos Teus ensinamentos, lembrar das Tuas palavras, ouvir as Tuas palavras novamente, Pai. Mas, Deus, nós sabemos que isso nos torna indesculpáveis. Isso nos torna, Pai, responsáveis. E é por isso que nessa noite nós nos arrependemos. Nós nos humilhamos, Pai, mas certos da Tua restauração nas nossas vidas, certos de que é o Senhor quem nos fortifica, é o Senhor que nos aperfeiçoa, é o Senhor que nos firma, é o Senhor quem nos fundamenta, Pai. Jesus, faça essa obra, a mesma obra que o Senhor realizou na vida de Pedro, realize nas nossas vidas nessa noite, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam conosco todos os dias. Você vai em paz, deseja uma oração, você cara a Jesus publicamente, nos procure aqui no final. Eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida. Você também que nos assiste e quer, porventura, declarar que você se arrepende, entre em contato conosco. Pode entrar em contato através das nossas redes sociais, através do nosso telefone. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.